No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre reforma tributária. Trabalhadores vão às ruas nesta terça-feira para lutar por justiça tributária. É o assunto que você confere hoje nessa edição especial do Jornal da CUT. A gente vai falar sobre as manifestações que vão ocorrer em várias cidades do país. A partir de agora. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Nessa terça-feira, 14 de novembro, entidades filiadas à CUT, em especial a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, a CONTRAF-CUT, além de sindicatos e movimentos sociais, farão manifestações em diversas cidades do país em defesa de uma reforma tributária com justiça fiscal e que tenha como meta o combate à desigualdade social. O Dia Nacional de Luta pela Reforma Tributária que o Povo Quer vai ter atos públicos nas imediações de câmaras de vereadores, dos deputados, assembleias legislativas, Senado, prefeituras, sedes de governos estaduais e outros locais públicos. Cada entidade está organizando suas ações que têm o objetivo de suscitar o debate sobre propostas que tragam, de fato, justiça fiscal e tributária e que contribuam com a redução das desigualdades social e econômica em nosso país. Ao longo dessa edição do Jornal da CUT, a gente vai colocar aqui algumas pílulas, digamos, alguns spotzinhos pequenos que falam justamente sobre reforma tributária, sobre o que é justiça fiscal. Por exemplo, a primeira é agora. Você sabe por que pagamos impostos? Para que os governos federal, estaduais e municipais nos garantam educação, saúde, moradia, segurança, iluminação pública, o calçamento das ruas e outros serviços públicos. Os governantes não fazem as coisas porque são bonzinhos, nada de graça. Para que os serviços públicos continuem sendo prestados, principalmente para a população mais necessitada, precisamos que haja uma tributação justa. Quem tem muito dinheiro ou ganha mais, tem que pagar mais. Quem é pobre e ganha pouco tem que pagar menos. Bom, a gente fala sobre o protesto que vai ser também nas redes, né? Além dos atos de nas ruas, a mobilização também vai ser realizada nas redes. Um tuitaço na rede X, antigo Twitter, está marcado para as 11 horas da manhã dessa terça-feira. As redes sociais foram utilizadas para ampliar a visibilidade das atividades públicas e para difundir as propostas. Os militantes foram orientados a postarem fotos e textos nas redes sociais com a hashtag Ganha Mais, Pague Mais. A reforma tributária aprovada no Senado na semana passada e que vai passar novamente para apreciação da Câmara dos Deputados nos próximos dias, traz mudanças importantes no sistema atual, só que não são suficientes para que haja desenvolvimento social e econômico e redução das desigualdades. A Juvândia Moreira, que é presidenta da CONTRAF-CUT e vice-presidenta da CUT, ela fala que a reforma que a gente defende tem que ter carga progressiva e distributiva. E para isso tem que ter mudanças, tem que incluir o rico no imposto e o pobre no orçamento. Além disso, é preciso que a classe trabalhadora se apodere do tema da reforma, para poder ter a exata consciência de que é ela quem mais paga impostos no Brasil. A CUT defende que a tributação não tenha como base de incidência o consumo, como é atualmente, além de uma maior participação dos mais ricos na arrecadação. Agora eu falei sobre base de incidência, vamos saber o que é isso. Quando você ouvir alguém falar sobre base de incidência, saiba que essa pessoa está falando de onde o imposto é cobrado. A cobrança pode ser feita diretamente sobre a renda ou sobre os serviços ou produtos que ela compra. A cobrança indireta sobre serviços e produtos consumidos penaliza os mais pobres. Para que haja mais justiça, defendemos a cobrança sobre quanto cada um ganha. Assim, quem ganha mais vai pagar mais. E quem é pobre e ganha menos, vai pagar menos. Pois é, e como a gente estava dizendo, para a maior participação de quem ganha mais nesse bolo do imposto, né, da arrecadação, a CUT e as demais centrais sindicais e os movimentos populares, para as entidades, a proposta tem que ser inverter, na verdade, a atual lógica de tributação. Hoje a maior parcela dos impostos pagos vem do consumo, ou seja, quando os brasileiros e brasileiras compram quaisquer produtos, e isso permite que aqueles que têm maior renda paguem os mesmos impostos das pessoas que têm menores rendimentos. É preciso, portanto, fazer com que a tributação seja baseada na renda e no patrimônio, para que essa distorção seja corrigida e que haja justiça fiscal no país.
Uma outra característica gritante da injustiça desse sistema atual é a não tributação de lucros e dividendos e remessas de lucros ao exterior. Atualmente, a maior parte da renda dos mais ricos vem dessas fontes, ou seja, das suas empresas e dos seus negócios. Essa renda é ainda isenta de imposto, né? Atualmente ela ainda não paga imposto. O trabalhador que ganha, por exemplo, R$ 2.112, o piso da tabela do imposto de renda, é obrigado a pagar o imposto de renda. Já um grande empresário, banqueiro, investidor que recebe R$ 1 milhão de lucro, R$ 1 milhão de lucro, a gente repete, não paga sequer um centavo de imposto de renda sobre esse lucro ou dividendo. No Brasil, poucas pessoas têm muito dinheiro, muito mesmo. E muitas pessoas não têm quase nada. Durante a pandemia, enquanto a população passava fome, os bilionários brasileiros aumentavam sua riqueza. Essa injustiça tem que acabar. Por isso, defendemos que quem ganha mais, pague mais. Quem ganha menos, pague menos. Quem ganha muito pouco, não pague nada. É preciso tributar a renda e a riqueza. Precisamos tributar os super ricos. Bom, a gente tem mostrado aí ao longo, já mostramos algumas pílulas, né? Mais uma aqui para você dos vídeos que fazem parte, na verdade, de um material produzido pela Contraficute para explicar o que é a reforma tributária. Pois é, a Contraficute produziu então essa série de materiais para contribuir com o debate e a reflexão pela militância social e pela sociedade de uma forma geral. São vídeos, boletins e inclusive uma cartilha ilustrada, material que explica em detalhes o que precisa ser feito para que haja justiça tributária. O Valcir Previtali, que é secretário de Assuntos Socioeconômicos da Contraficute, ele reforça que é preciso fazer com que o povo entenda que a questão tributária é fundamental para melhorar a vida de todo mundo. O material, esses vídeos, eles estão disponíveis no YouTube da Contraficute, é só você acessar @Contraficute ou então no portal da contraficute.com.br para você ter acesso, inclusive, à cartilha, uma cartilha bem bacana, bem ilustrada, que explica tintim por tintim o que a reforma tributária deveria ser no país. O sistema tributário brasileiro precisa de uma reforma urgente, mas não podemos deixar que o debate se limite aos interesses dos grupos empresariais e financeiros. Queremos que a reforma tributária beneficie os mais pobres. Para isso, é preciso mudar a prioridade de cobrança. Hoje, a maior parte da arrecadação vem da cobrança de impostos sobre produtos e serviços consumidos. Ricos e pobres pagam o mesmo valor. Queremos que isso seja mudado. A principal fonte de arrecadação deve ser a renda e a riqueza, não os produtos e serviços consumidos. Dessa forma, quem ganha mais vai pagar mais e quem ganha menos vai pagar menos. Assim a gente termina mais uma edição do Jornal da CUT. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.